Oi pessoal, boa noite. Já 20 horas e 17 minutos, dia 28 de agosto de 2015. Um abraço a todos que estão nos acompanhando a partir de agora. Que Jesus abençoe a todos. Vamos então continuar, pessoal, o nosso estudo do livro De Volta ao Passado, né? De César Augusto Meleiro, através de mediunidade de Célia Xavier de Camargo. Nós vamos fazer uma prece inicial. Nosso boa noite aos nossos irmãos que estão no chatzinho do Centro Espírita Maria de Nazaré. Um abraço a todos, tá? Espero que estejam ouvindo bem e vendo bem também. Se puderem me dar um retorno aí eu vou verificando se está tudo certinho aqui, tá? Espero que esteja, né? Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Tá dando para ouvir bem, né, pessoal? O som tá ok, né? Tá jóia. Então tá bom. Perfeito, então. Então tá jóia. Vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos, entre amigos do plano material e amigos do plano espiritual, procurando aprender um pouco mais, desenvolver o amor no nosso coração, desenvolver o conhecimento superior, para que possamos aprender a viver e, desse modo, nos planificarmos com as leis divinas que vibram dentro e fora de nós. Abençoa, Senhor, todos os lares sintonizados a nós neste momento, todos os espíritos necessitados que nos acompanham também. Abençoa, Senhor, todos os personagens do livro que também estão vivos. Onde estiverem, recebam a tua luz. E abençoa o César Augusto pelo trabalho maravilhoso que nos trouxe, dando-nos a oportunidade de aprender com ele e com os espíritos amigos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco. Que assim seja. Ok, pessoal. Vamos então para a sequência, né, do capítulo 19, que nós estamos a história da Lígia, né? E após, né, a consciência do Alberto a respeito do que tinha acontecido com a Lígia, né, aquele drama de consciência do Alberto, que agora ele, né, ele pensava, meu Deus, né, eu não sabia nada disso que tinha acontecido, né? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer agora, né? Ele entrou num certo drama de consciência e o Henrique falou para ele, falou, olha, Alberto, todos nós sabíamos já, né? A equipe espiritual sabia já da sua história, né? Você sabia parte dela, agora complementou essa parte aí que você não sabia. Então, não se preocupe, né? Está tudo bem, vai ficar tudo bem, vamos trabalhar, né? E o Alberto falou para ele, né? Vamos trabalhar, temos muito serviço a fazer, né? Aí o Alberto falou assim, é muito doloroso enfrentar os próprios erros, Henrique. Quando não estamos envolvidos com o problema, é fácil, temos uma visão mais clara, mais nítida e ampla da situação. Mas agora, né? Então é verdade, né, pessoal? Quando o problema não é nosso, né? Ou quando é um problema teórico é uma coisa, né? Agora, quando se trata das nossas vidas, das nossas emoções, quando se trata dos nossos erros, aí é diferente, né? Então é sofrido para nós, né? Enfrentarmos as nossas consciências, né? A nossa própria consciência não é fácil, né? Tá dando para ouvir bem, né, pessoal? Tá tudo ok? O som tá ok, né? Aí o Alberto fala assim, certamente,
Porém, aí está o nosso desafio. Sabemos que perante os nossos erros não basta o arrependimento. Também não adianta ficarmos chorando, lamentando, nos batendo no peito e dizendo, sou culpado. É preciso reparar o mal cometido, bem como as consequências que possam ter advindo de nosso comportamento. Né? Então não adianta só a gente ficar se culpando. A gente trabalhou isso também na semana passada. Não adianta a gente ficar só se culpando. Isso não resolve os nossos problemas. Né? O tempo que a gente perde se culpando é o tempo que a gente poderia estar utilizando para reparar o mal que foi praticado. Né? Aí ele continua dizendo, o Henrique, né? É preciso reparar o mal cometido, bem como as consequências que possam ter advindo de nosso comportamento. Né? Porque tem aquilo que a gente fez e tem as consequências do que a gente fez. Né? Tem o mal propriamente e tem aquilo que se originou a partir daquele mal. Né? Então existem as outras consequências que cada ação nossa, ela desencadeia várias consequências. É como uma pedra que você joga no lago, aí vai ter aquelas ondulações em torno da pedra, né? Cada ação que a gente comete é como uma pedrinha que a gente joga no lago e que vai espalhando consequências para todos os lados, né? Consequências boas ou ruins, dependendo da natureza das nossas ações, né? Aí continuando aqui, mais aliviado, embora profundamente envergonhado perante os colegas, Alberto sussurrou, tem razão, Henrique. Agradeço também a compreensão de todos, pois não vejo nos amigos da equipe nenhum resquício de reprovação. Só há muita compreensão pelas minhas imperfeições. Obrigado. Né? Então, é um medo que a gente tem, né, pessoal? Todos nós temos medo de não sermos amados, né? Quem de nós não tem medo de não ser aceito, de não ser amado? Todos nós temos. É um medo básico em nós, é isso, né? Eu não posso dizer quem eu sou, porque se eu disser você não vai me amar. Eu não posso dizer o que eu penso, ou o que eu quero, ou o que eu sou, né? O que vai dentro de mim, o que eu já fiz. Eu tenho medo de você não me amar mais, de você não gostar mais de mim, de você não me aceitar mais na sua vida, e assim por diante, não é? Esse é um dos medos mais básicos que a gente tem, que permeiam todas as máscaras que a gente cria, todas as couraças que a gente cria. Via de regra, é a manifestação desses medos. Medos da gente não ser amado, da gente ser rejeitado, de sermos rechaçados, né? De sermos criticados como uma pessoa de menor valor, né? Então, são medos que a gente traz de outras encarnações, medos que a gente traz do presente mesmo, quando a gente era criança e a gente cometia algum erro e alguém falava, você é feio porque você fez isso errado, né? Você é feio, não gosto mais de você. Quem nunca ouviu isso, né? De um adulto ou de um outro mais velho que nós, ou até da nossa idade, não é? Você errou, né? Eu já não gosto mais de você, né? Você é feio a partir de agora, né? Você tá bonito, agora você errou, você é feio. É interessante isso, né? Como a gente traz esses registros no inconsciente e às vezes quando a gente erra, a gente se sente uma pessoa feia. Altera até a nossa autoimagem, né? Altera até a nossa autoestima, a nossa autoimagem. Ou como a gente se vê, se é bonito, feio e tal, né? É interessante isso, né? A gente pensar, né? Então a gente vai crescendo com esses pensamentos, né? Essas programações no nosso inconsciente. Eu não posso te falar da minha verdade, porque se você escutar a minha verdade, você não vai me amar, você vai me achar feio,
né? Uma pessoa feia, né? E é tão bom, e é tão bom quando a gente percebe essa não condenação. É tão bom quando a gente percebe que as pessoas lidam com naturalidade, né? Com os meus erros, lidam com fraternidade, com perdão, com compreensão. Isso é profundamente libertador, não é? É profundamente libertador, porque eu passo a acreditar nas pessoas, eu passo a confiar nas pessoas, eu passo a acreditar em mim mesmo. É uma chance da gente se gostar também, né? As pessoas, elas não nos condenando, elas nos dão essa oportunidade da gente continuar se gostando ou da gente passar a se gostar mais, né? Então, a Elizabeth está dizendo, dependendo das pessoas, só com o olhar já condena, né? É verdade, nós somos muito assim, né, Beth? Né? Nós todos temos que melhorar, né? Porque às vezes um olhar nosso, às vezes um pensamento nosso, né, já é meio atravessado em alguma situação que alguém está passando, né? Então nós temos também o que melhorar nesse sentido, né? Aprendermos a lidar melhor com os nossos erros e a lidarmos melhor com os erros dos outros também, né? É, então, todos sorrimos, procurando enviar-lhe vibrações boas e fortalecedoras. Enxugando as lágrimas, Alberto indagou. Então, o que é que podemos fazer? Né? O que é que a gente pode fazer, então, diante desse quadro? Porque isso é que é importante. Isso é que é o mais importante. Constatou-se o erro. O próprio Alberto, né, já constatou o que ele fez, né? O que não foi muito legal, tal. Mas e agora? Isso é o que importa. A partir de agora, né? O que nós podemos fazer para ajudar a reparar os males praticados, né? Nosso instrutor abriu um grande e encorajador sorriso. Muito bem, Alberto. Vamos arregaçar as mangas. O que você sugere para começar? Né? Então, já esse trabalho do grupo, né? Não é o Henrique que fica respondendo tudo. O próprio grupo ali vai ajudando a achar as respostas, né? Isso é importante também. Eu estava lembrando também essa coisa de acolhimento, de falar a verdade, de ser aceito. Os grupos de ajuda, esses grupos que têm neuróticos anônimos, grupos de apoio a dependentes químicos, né? Alcoólicos anônimos, e assim por diante, mulheres que amam demais, dependentes de amor e sexo anônimos, tem vários grupos aí, né? De ajuda, que são muito bons, tem aspectos muito interessantes, como esse aspecto de aprender a falar de si de uma forma honesta, sincera, né? E aprender a ouvir também, né? Para tirar as devidas lições também, baseando-se na vida dos outros também que são colocadas. E esse acolhimento que se dá de compreensão a partir daquilo que é falado, ouvido e falado, né? Então essa compreensão é um exercício bem interessante, né? Né, Fernando? Tem aí o grupo de apoio à dependência Apucarana, né? Então é esse tipo de trabalho que é muito importante, né? Entre outros aí, é um trabalho. Próprias reuniões mediúnicas a gente também exercita muito essa compreensão. Muito o ouvir, é de uma outra forma, né? O ouvido, o falar aí. Quem está mais exposto, na verdade, são os espíritos necessitados, né? Então tem essa diferença. Os espíritos necessitados estão mais expostos, né? Do que nós. Né? Nós estamos menos expostos, né?
Mas é um exercício de compreensão também. É um exercício de compreensão também, de acolhimento também, um pouco diferente desses grupos de ajuda, né, normais que a gente tem aqui na Terra, mas é importante também, né? Então, continuando, né? O que que você sugere fazer, Alberto? Né? Olhamos Lígia que começara, desculpa, olhamos Lígia que chorava nos braços da mãe e da avó desencarnada, né? A avó desencarnada dela. Acho que temos que começar por ela, opinou, apoiado pelo grupo. É a mais necessitada. Parece-me que devemos nos esforçar para retirá-la logo deste local de devassidão. Né? Então o Alberto falou, olha, acho que temos, né, que começar pela Lígia. É a que está mais necessitada. Nós precisamos retirá-la desse local de devassidão. Né? É o mais lógico a fazer. É a necessidade maior, mais urgente ali é essa, né, pessoal? Tirar a Lígia daquele local que ela estava, né? Se prostituindo, bebendo, fumando, estava ali naquela situação que eles encontraram ela, né? Toda pintada de uma forma exagerada, tal, né? Ótimo, veremos o que é possível fazer, disse Henrique. Apoio do alto não nos faltará, por certo. Foi-nos confiado uma tarefa cuja realização depende de nós. Que Jesus nos abençoe a todos. A nobre Gema permaneceria ao lado da neta para ajudá-la e protegê-la. Após uma prece de agradecimento ao Criador, acompanhamos nossa irmã Luzia a seu domicílio terreno. Luzia, mãe da Lígia, né? A dona Gema, a avó dela, já desencarnada, né? Então eles acompanharam a dona Luzia à sua casa terrena, né? Era preciso que ela retornasse ao veículo corporal, abandonado provisoriamente. Aliviada e satisfeita, reapossou-se do corpo, acordando feliz e realizada. Porque veja só, pessoal, isso se passou naquele momento que ela dormindo, né? Ela dormiu e se desligou e foi para outra cidade e foi atrás da filha e sem saber onde ela estava, chegou lá naquela boate, naquele local onde ela estava. E aí os espíritos viram a situação da Lígia, aí o César fez aquele retrospecto. Né? Eles viram lá, né? A história da Lígia foi repassada toda ali, né? A gente não sabe exatamente como ali, mas, né, o César conta esse retrospecto aí que foi feito, né? A gente ficou sabendo da história dela, tá? Então, aí a dona Luzia chegou, reapossou-se do corpo novamente, né? Porque ela acordou, né? A gente vai se reapossando do corpo. É como um piloto que entra na cabine de um avião, né? E aí começa a ligar os botõezinhos de novo, então vai tomar posse ali do nosso corpo, a gente vai se ligando ao cérebro de novo, vai se reapossando das várias áreas cerebrais, os movimentos, já consegue falar, já consegue, né? É uma coisa gradativa. Então você reapossou do corpo, né? Feliz, né? Deixa eu ver aqui, né? Feliz e realizada, diz o César, né? Aí ela falou para o... Oi, pessoal, tá dando para ouvir bem? Tá tudo tranquilo? Aí ela falou para o marido dela: Meu velho, sonhei com nossa filha. Era tão real que tenho a certeza de que me encontrei com ela. Sinto que alguma coisa vai mudar, Genésio, para melhor. Tenho íntima convicção de que Deus vai nos ajudar. E quem sabe, Lígia nos mandará notícias. Né? Então, olha que interessante, né? Ela
ela voltou, né, para o corpo, toda animada, né, toda esperançosa, sentindo uma aragem nova aí de esperança, né? O resultado da toda a ajuda espiritual ali, né? O resultado de tudo que está sendo feito, né? Aragens de paz sopravam suavemente. Estávamos gratificados. O trabalho prosseguia sempre e empenharíamos nossos melhores esforços para cumprir a nossa parte, né? Então é isso, né? Mais um caso aí que a gente está vendo, né? Que a gente está vendo se desenrolar, né? E cada caso é um conjunto de espíritos aí que encarnados e desencarnados que estão fazendo parte, né? Quanta necessidade, né? Que a gente vê. Quanta necessidade, quanta dor ainda existe no mundo, né? E quanto trabalho há por fazer, né? Aí nós vamos entrar no capítulo 20, pessoal, tá? Vamos lá? Vou pegar uma aguinha aqui. Vamos continuar então, né? Capítulo 20, acompanhando Gustavo, tá? Acompanhando Gustavo. Enquanto preparávamos um plano de ação para auxiliar com proveito todo o grupo, conforme fosse permitido pelo alto, prosseguíamos com nossas atividades rotineiras. Certa manhã, atravessava o extenso jardim do hospital quando deparei com alguém sentado num banco. Não me viu, absorvido na contemplação das grandes árvores e dos pássaros que gorjeavam dos altos galhos. Parei a seu lado, satisfeito por vê-lo ali. Olá, Gustavo. Apreciando a natureza? Gustavo é daquele menino lá, aquele garoto que o César, que ele estava internado ainda no hospital ali, e o César visitava ele de vez em quando e tal. Aquele garoto que quis subornar o César para conseguir droga para ele, né? E que não queria sair, não queria passear, não queria fazer nada, né? E o César acabou perdendo um pouco a paciência com ele num certo momento, né? Então o César viu ele sentado num banco, olhando as árvores, né? Os animaizinhos ali, os pássaros e tal, né? Aí o César perguntou, né? Olá, Gustavo, apreciando a natureza, né? Virando-se para mim, sorriu. Pois é, César, por falta de opções, a gente acaba aderindo, não é? Achei graça, o César falou, né? Achei graça. Enquanto me aproximava, notei que Gustavo demonstrava real prazer em estar ali, no jardim. Todavia, rebelde, não queria dar o braço a torcer. Tinha que ser do contra. Tem gente que é assim mesmo, né? Você pergunta, como é que tá? Você tá bem? Eu falo assim, não tão bem, né? Às vezes a pessoa tá melhorando, né? Tá se sentindo até bem, né? Mas você é não tão bem, né? Então, às vezes a pessoa não gosta de dar o braço a torcer, né? A pessoa gosta de ser do contra, né? E tinha que reclamar alguma coisa, né, Tânia? Né? Então, né, como dispunha de algum tempo, sentei-me. Você está com ótima aparência, meu amigo. Percebe-se que está forte e bem disposto. Logo deixará o hospital, certamente. É verdade, o médico prometeu que na semana que vem terei alta. Disse-me até que já poderia frequentar, além dos passes, uma reunião de estudo do Evangelho, se quisesse. E você quer? Acho que seria interessante, mesmo porque não tenho nada para fazer. Né? Quer dizer, vai porque não tem nada para fazer, né? Mas tudo bem, né? Também, o que tem lá no plano espiritual, né? Vamos dizer assim,
A gente não sabe, ele não conhece, né? E ele também está chegando lá no plano espiritual, não sabe exatamente como é que é a vida lá, vai ter que se adaptar, né? Então as opções para ele, por enquanto, são opções de tratamento, né? De aprendizado e se aclimatando, né? Não dá para querer fazer muita coisa também, né? É, pelo menos sairia da minha rotina. Não pude deixar de rir, sempre o mesmo, né? Então posso acompanhá-lo se desejar. Que bom, queria pedir-lhe este favor, mas não me atrevia. Depois daquela que o César ficou bravo com ele, ele não se atrevia mais a pedir nada para o César. Ai, ai. Então, continuando aqui, né? Sem problemas, Gustavo. Teria muito prazer em acompanhá-lo. Vou verificar em qual dos grupos está prevista sua participação e depois voltaremos a conversar. Assim, deixei-o entregue à sua contemplação e me dirigi ao setor de informações. Gustavo seria colocado no abrigo Saudades da Mamãe e frequentaria a reunião coordenada pelos nosso velho amigo e orientador Mateus. O abrigo Saudades da Mamãe é um dos abrigos para os jovens, né? Aqueles que não têm família lá no plano espiritual, que acabam morando em repúblicas, vamos dizer assim, no plano espiritual, né? Então ele vai ficar um desses abrigos, né? Os Saudades da Mamãe. Deixa eu ver aqui. E aí ele frequentaria a reunião coordenada pelo Mateus, que a gente já conhece aqui, né? Inclusive citado lá no livro Céu Azul, né? O Mateus que deu aquele apoio para o César, muito ligado aos jovens e tal, né? Após confirmar as informações que ele me dera, voltei e combinei de apanhá-lo no quarto, meia hora antes do horário previsto para o início da reunião, que seria realizada no final da tarde numa das dependências da própria instituição. Ansioso, ele me aguardava. Era a primeira vez que iria participar de uma atividade diferente. Crivou-me de perguntas enquanto nos dirigimos ao local. Aliás, para ele era tudo novo. Até esse momento só tivera permissão de sair da enfermaria e caminhar até o jardim. O tamanho do complexo hospitalar, o conjunto de prédios com suas enormes dependências, as alas que percorríamos, os pátios e os jardins, tudo o encantava. Né? Deve ser bem legal, né, pessoal? A gente chegar no plano espiritual, né? E ver essa harmonia toda, né? Ver essa organização toda. Deve ser bem interessante, né? A primeira impressão que a gente tem assim deve ser uma coisa fantástica, né? Bem diferente, né? Em alguns aspectos, a nossa vida aqui material, né? Aqui, como se diz, é uma cópia muito imperfeita de lá. Né? É uma cópia muito imperfeita de lá. Nós temos que tomar cuidado do modo da gente interpretar as coisas, né? Nas nossas produções literárias e tudo mais. Nós temos que tomar cuidado de não querermos fazer de lá uma cópia daqui. Né? Nós temos que tomar esse cuidado, ter esse discernimento. Porque às vezes a gente acaba fazendo o contrário, a gente quer fazer parecer que lá no plano espiritual é uma cópia daqui, sendo que aqui é uma cópia muito imperfeita de lá. Né? E aquilo que nós vivemos aqui, hoje, os espíritos já vivem há décadas, se não até há séculos, no plano espiritual. Né? Problemas que nós temos hoje aqui, o plano espiritual, as cidades do plano espiritual já resolveram há muito tempo. Problemas que nós temos aqui nas nossas cidades
já foram resolvidos no plano espiritual há muito tempo. Entendeu? Nas regiões mais elevadas, pelo menos, né? Não estou falando do umbral, né, pessoal? Estou falando de locais bons, locais elevados, né? Então nós temos que tomar cuidado ao acharmos que lá tem os mesmos problemas que aqui, né? Não é bem assim, né? Aquilo que nós temos hoje de problemas nas cidades, as colônias espirituais já resolveram há muito tempo. Estão décadas à nossa frente. Se aqui no planeta nós temos cidades super organizadas, nós temos cidades super evoluídas, né? Se aqui na Terra nós temos estruturas já muito interessantes, você imagina lá no plano espiritual. As cidades que existem lá, as estruturas. Se a tecnologia nossa está assim hoje aqui, imagina lá. Muito, mas muito na nossa frente. Então a gente precisa tomar esse cuidado, esse discernimento, né? Para às vezes a gente não querer fazer essa inversão aí, querer fazer parecer que lá, às vezes até pior do que aqui, né? E não é, lá é muito superior às nossas condições, né? Então, tudo encantava ele, né? Ao chegarmos, algumas dezenas de pessoas já se encontravam no local. Sentamo-nos e aguardamos. No meio da assistência, vi o atendente Hassan, que me cumprimentou à distância. Remexi-me na cadeira. Nunca me senti à vontade na presença desse homem. Esse Hassan, aquele que uma vez ele trombou lá no hospital, que ele estava fazendo limpeza, né? O Hassan estava fazendo limpeza, e o César apressado lá com uma atividade ou outra, acabou trombando nele, ficou uma situação meio desagradável, mas que conversaram tal, e ficou tudo bem. Mas o César naquela noite teve uns pesadelos, teve umas coisas. E agora ele foi lá no grupo, e no meio da assistência, lá ele foi acompanhar o Gustavo, no meio da assistência estava o tal do Hassan de novo. Falei, eita, né? Você vê que lá no plano espiritual também acontece isso, né? Remexi-me na cadeira, nunca me senti à vontade na presença desse homem. Lembrava-me envergonhado do dia em que eu e ele tínhamos colidido no corredor e de como o tratara mal. Jamais tinha conseguido digerir aquele episódio tão constrangedor. Felizmente, nossos horários e áreas de atuação eram diferentes, e assim era raro cruzarmos nas dependências do hospital. A reunião, para convalescentes e recém-chegados ao mundo espiritual em condições de aceitar uma outra realidade, era a ocasião em que os novatos entravam em contato com a vida além-túmulo e suas implicações. Era um grupo assim de como é que a gente pode dizer assim, de integração, né? Numa empresa a gente faz aquele grupo de integração, né? Quando eu trabalhava em empresa, os novatos, então a gente vai mostrar a empresa, vai falar sobre as coisas, como é que funciona e tal, né? Então uma espécie de integração aqui, né? Um primeiro contato ali com as realidades do mundo espiritual, de uma forma orientada, né? Com um orientador e tal. Aqueles convalescentes e os recém-chegados ao mundo espiritual, né? Então vamos lá. Após a prece inicial, era feita a leitura de um trecho do Novo Testamento, seguida de breve explanação sobre o tema, visto que os presentes, de modo geral, não apresentavam condições emocionais, mentais e vibratórias de fixação do pensamento por tempo muito longo, né? Então, assim, é interessante isso, né? Então, feita a prece inicial, era feita a leitura de um trecho do Novo Testamento, né? E aí, seguida de breve explanação sobre o tema, visto que os presentes, de modo geral, não apresentavam condições emocionais, mentais e vibratórias de fixação do pensamento por tempo muito longo.
né? É uma coisa até para gente cuidar também nas nossas assembleias, principalmente as reuniões públicas, né? As reuniões baseadas em tratamento e tal, né? Que tem, né, uma função de tratamento, de acolhimento das pessoas que chegam se sentindo mal, tal. Muitas vezes de não fazer explanações muito longas, né? Isso é importante, porque as pessoas que chegam, os novatos, não ainda acostumados a ter assistir palestras, não acostumados até com o pensamento espírita, ainda precisam digerir a coisa de uma forma mais devagar, né? Precisam digerir a coisa de uma forma mais lenta, mais suave, né? Então é um cuidado também para nós, né? Para as casas espíritas, nesse trato aqui com quem chega também à casa espírita, né? Imagino eu. E o pessoal sente sono, né? Quem não está acostumado tem uma tendência maior a sentir sono. Quem chega à casa espírita muitas vezes está mais influenciado, por isso que foi convidado aí, por isso que foi à casa espírita, porque está sentindo influências, está passando por problemas, tá? Então não está em condições emocionais, físicas ou, né, espirituais para longas dissertações, né? Terminada a palestra, o dirigente da reunião se oferecia para responder a perguntas, ocasião em que os interessados tinham a oportunidade de ter esclarecidas suas dúvidas. Era comum, pelo desconhecimento das realidades espirituais, não acreditarem sequer que estivessem num outro mundo. Tá? Então tem essa também aqui, né? Aqui no caso, aqui deles tem esse porém aqui, né? Alguns, né, na hora das perguntas ali ficava claro que alguns não tinham nem mesmo o entendimento ainda de que já estavam num outro mundo, né? Alexandre, mas como assim? Não deu para entender agora. Como é que a pessoa tá lá, já está fazendo uma integração lá com, né, um plano espiritual ali, com um mentor ali e tal, saiu do hospital e ainda não acredita que desencarnou? Não sabe que está em outro mundo? Não acredita que está em outro mundo? É uma coisa para a gente pensar, né? Uma coisa para a gente pensar. Tem pessoas, por isso que, mesmo nas reuniões mediúnicas, não é para todo mundo que a gente fala que desencarnou. Não é para todo mundo que a gente fala, você desencarnou, meu irmão, olha aqui como é que você está, tal, né? Olha aqui o seu momento de morte e tal. Não é para todo mundo que a gente pode fazer isso. Tem alguns que a gente precisa fazer isso porque eles foram levados para a reunião mediúnica justamente para isso. Porque eles já eram, muitas vezes, daqueles que estavam impermeáveis à ideia realmente de já estarem num outro mundo. Há muito tempo já que estão tentando convencer a pessoa e não convence, né? Um livro da minha mãe, Perante Deus, do Espírito Eric, era um caso desses, né? O Eric estava num plano espiritual, já estava recebendo ajuda, estava bem, tudo. Só que, quer dizer, bem mais ou menos, né? Ele estava dificultando o tratamento dele, porque ele relutava em aceitar que estava na vida espiritual. Aí o que fizeram? Levaram ele para a reunião mediúnica. É um livrinho bem interessante esse Perante Deus, né? Então levaram ele para a reunião mediúnica. Então ele conta como é que foi a reunião, quando ele chegou na casa espírita e tal, né? E aí foi inclusive no centro nosso, na Maria de Nazaré. Ele conta, ele vai contando, a gente lembra como é que era algumas décadas atrás, aí no centro, né? Todo de madeira e tal. Então ele vai citando. E aí ele percebe, quando se aproxima da médium, ele percebe que a médium começa a reproduzir o que ele está falando. E aí ele fala que ele entra num estado, ele entra numa experiência que foi inesquecível para ele.
porque ele teve sensações diferentes, ele mergulhou num estado de percepções e sensações que ele nunca tinha experimentado. Porque não só nós sentimos coisas diferentes ao nos aproximarmos de um espírito, né? O espírito também mergulha em vibrações diferentes ao entrar em contato conosco, né? Então ele relembra como era estar vivo. E aí ele tem aquele choque, nossa, agora que eu percebo que eu estava diferente mesmo. Que agora em contato com o corpo humano de novo, agora eu sinto que é diferente. Percebe que é diferente, é uma espécie de contraste que ele tem, né? Ele tem um contraste muito interessante. E a partir desse contraste e a orientação, o esclarecimento, a doutrinação e tal, aí ele vai se convencendo do que está acontecendo. Muitas vezes ele vai entender, vai cair a ficha, ele entende, aí chora, né? Porque aí dá aquela tristeza, né? De ter terminado mesmo a existência. Aí quando tudo começa a se encaixar, e aí geralmente ele já volta de outra forma já para o plano espiritual, para o tratamento dele e tal, agora já mais consciente. Então tem muitos casos na reunião mediúnica que precisam desse despertar, tá? Aí a intuição do doutrinador que tem que prevalecer. A intuição, o que é mais correto para cada caso, né? E tem casos, por exemplo, eu já falei isso para vocês, né? Mas quando o espírito está sofrendo muito, eu evito aumentar a carga de sofrimento deles. Muitas vezes ele está sofrendo fisicamente muito, muita dor, muito. Então, o nosso objetivo, em primeiro lugar, é aliviar, né? É acalmá-lo, às vezes até fazer adormecê-lo, mas agora já recebendo ajuda, né? Para ir para o hospital, para receber todo o amparo e tal. Então, nosso primeiro objetivo é acalmá-lo, né? Não é aumentar a carga. O espírito já está lá com um monte de dores, aquela confusão. Aí você vai falar, meu irmão, você já desencarnou também. Fala, nossa senhora, agora me tira o tubo, né? Vamos dizer assim. Então, você aumenta os problemas que o espírito já está. É lógico que tem casos também que mesmo com um sofrimento mais intenso, mas que a pessoa está relutando muito a aceitar ajuda, e você percebe que essa informação ela vai ser um remédio. Tem casos que mesmo a pessoa está sofrendo, mas essa informação ela é um remédio. Mesmo a pessoa que se suicidou. Porque a pessoa está revoltada porque não morreu. Ela está revoltada porque ela não morreu. Fala, mas deu errado, o meu suicídio deu errado. Meu suicídio deu errado, o que aconteceu, mas não é possível. Eu falei, meu irmão, você conseguiu alcançar seu objetivo. Você realmente se matou. Mas como assim? Olha aqui, olha o que aconteceu, vejo. Porque ela estava revoltada, a pessoa estava revoltada porque não conseguiu se matar. Sendo que conseguiu se matar, mas é que a pessoa acha que ela está viva, porque ela continua sentindo, continua, né? Então ela acha que ela ainda está viva e que deu errado o suicídio. Fala, não, deu certo. Infelizmente deu certo. Lamentavelmente deu certo. Veja o que aconteceu. Aí a pessoa vê, aí ela desperta para a dor, desperta para o que ela fez, aí ela entra na crise, né? Mas é uma crise já da melhora. É uma crise do contato com a verdade que ela precisa entrar, inclusive para melhorar, né? Então deixa eu ver aqui, a Beth colocou, né? Por isso que é importante a preparação do médium, estudo. Então, Beth, o estudo, ele deve permear sempre a nossa busca, né? É muito importante o estudo. Por exemplo, isso tudo que a gente está podendo falar aqui é porque vocês estão estudando. Porque eu estou estudando, vocês também. Nós estamos juntos estudando com os amigos espirituais. Então, essas informações, né? Elas nos ajudam, elas ajudam quem está ouvindo também. Quem quer fazer doutrinação, quem está trabalhando como médium, ajuda os espíritos que estão perto da gente aqui também. Então, a importância do estudo, sempre, né? O estudo é importante, né?
Sempre é importante. A gente deve estudar sempre. A pessoa que falar assim, eu já sei bastante, não preciso mais estudar. Às vezes ela não precisa nem falar, só dela ter uma atitude que dá a entender isso, já é uma atitude equivocada, né? A pessoa que foge do estudo é uma pessoa que está dizendo isso, na verdade. Eu não preciso do estudo, né? E todos nós precisamos do estudo, né? O Chico Xavier precisava estudar. Às vezes o Emmanuel recomendava, Chico, você precisa ler mais, precisa estudar português, precisa ler um determinado tipo de autor de romances para facilitar nosso ditado para você aqui, né? E o Chico estudava o Livro dos Espíritos, né? Até o fim da vida ele estudava o Livro dos Espíritos, entre outros livros, né? O Chico tinha um conhecimento muito grande, né? Mas então é assim, né? Então a gente tem que usar o discernimento, né? Para dar a informação que a pessoa vá aproveitar, nada que for inútil. Só para a gente falar que a gente sabe a verdade e você não sabe, então nós vamos falar para você a verdade. Não. Tem que ser uma verdade que venha ajudar aquele espírito. Não para sermos donos da verdade, mas para sermos médicos, usando o medicamento da verdade na dosagem certa, né? Na dosagem adequada para cada caso. Aí nós temos que estudar, discernir, aprimorarmos a nossa intuição para sabermos como agir, né? A Rossana, né? Senão não tem de onde tirar informação para poder ajudar, verdade, né? Então todos nós precisamos, né, aperfeiçoar as nossas condições, né? Até para as comunicações elevadas, inclusive, né? Tanto para os espíritos necessitados quanto para as comunicações elevadas, os espíritos usam os recursos que nós temos, pessoal. Então nós temos que ter recursos mnemônicos, recursos intelectuais, recursos morais. Nós temos que disponibilizar recursos para que os espíritos possam usar, né? Então aquele livro de mensagens que você lê, aquele romance espírita, o André Luiz, a Joana de Ângeles, aquilo que você lê durante o dia, na preparação, aquilo ali vai ser facilitador para a sintonia com os bons espíritos na reunião mediúnica. Vai facilitar a mensagem que eles querem trazer na hora da reunião. Vai facilitar a sintonização com a mensagem, com o espírito. Tá? Então, não é vantagem a pessoa falar, não, eu quero deixar minha mente vazia, totalmente vazia, para que não tenha nenhuma influência sobre a mensagem que o espírito vai transmitir. Não. Tá? Pode até ser que o espírito mande uma mensagem totalmente original, mas o fato de nós lermos durante o dia, o fato de meditarmos, elevando o pensamento, isso aí é material que fica na nossa mente, no subconsciente, que facilita na hora da reunião, os espíritos encontram recursos mais facilmente em nós para poderem dar as suas mensagens. Isso não é nenhum fator excludente, desqualificador do médium, de forma alguma. Tá? De forma alguma, pelo contrário, né? A Patrícia está dizendo, os estudos para mim são como remédio. É isso mesmo, Patrícia, é assim que a gente tem que ver. É como remédio mesmo, né? É perfeito isso aí. Então vamos lá. Então, aqueles que estão lá no plano espiritual, alguns, o César percebeu que eles nem mesmo sabiam que estavam no plano espiritual, né? Naquela tarde, um dos participantes, que aparentava uns 35 anos, bem vestido, barba curta, cerrada, indagou de Mateus: caro palestrante, gostaria de expressar o que me vai na alma. Sou muito grato pela gentileza e finura de trato que sempre me dispensaram. Todavia, causa-me estranheza a ausência de familiares, esse é um deles, né? Parentes e amigos. Sou cidadão do mundo, como se diz, sempre dado a viagens, percorri o globo todo por 2 vezes e visitei países nos 5 continentes.
de forma que me localizo relativamente bem em qualquer lugar que esteja. Contudo, não consigo reconhecer a região onde estamos. Eita! Né? E isto me causa perplexidade. Interessante, né? Você vê, o cara já rodou o mundo 2 vezes, conheceu tudo quanto é país, aí, cidade do planeta e tal. E ele estava achando estranho porque ele não conseguia reconhecer aquele lugar, né? E estava sentindo falta de parentes, amigos, tal, né? Também não nos permitem utilizar o telefone, enviar correspondência a quem quer que seja. Não podemos deixar este hospital em hipótese alguma, embora, pelo menos no meu caso, sinta-me completamente recuperado e em condições de receber alta. Essa é daquelas situações, saia justa para o Mateus, né? Essa é daquelas situações, né? Que a pessoa... Bem, vamos lá, vamos para o segundo tópico. Né? Mas vamos ver como é que vai acontecer a coisa, o que vai acontecer aqui, né? Então o rapaz estava reclamando, né? Quase que uma reclamação formal aí da situação aqui que ele estava passando. Não deixam usar telefone. Se fosse hoje, não iam deixar usar e-mail, celular e tal, né? O celular não pega. Então ele está achando ruim aqui, né? O WhatsApp, o Zap Zap, tá? Então, vamos ver aqui, né? Seremos, porventura, prisioneiros de algum grupo extremista? Gostaria que o senhor nos esclarecesse e nos prestasse as informações a que acreditamos ter direito, né? Ok, né? Vamos ver. Os demais participantes igualmente se agitaram em apoio ao colega que falara. Gente, não é fácil não, né? Então os demais também se agitaram. E o César percebeu que o pessoal estava apoiando. Deve ser, é verdade, é isso mesmo, tal, né? O pessoal devia estar apoiando o cara lá, né? Eu na casa espírita, um grupo que é um grupo meio delicado, assim, que a gente precisa tomar muito cuidado, é o grupo, o curso básico de Espiritismo. Eu já dei algumas vezes o curso básico de Espiritismo. É um curso um pouco delicado. Eu aprendi uma coisa com esse curso, que a gente não deve fazer sozinho esse curso. A gente não deve só a gente, assim, que tem uma vivência mais prolongada no Espiritismo, só a gente junto com todo mundo novato, assim. Não é uma boa, né? Por quê? Porque às vezes o pessoal ainda não conhece o Espiritismo, às vezes entra em umas polêmicas, às vezes entra em umas atitudes extremistas, às vezes entra num... Hora que vê, se descuidar, tá todo mundo ali embarcando, às vezes, em modos de pensar, ou modos de conduzir, às vezes, o estudo, que não tem nada a ver, não tem nada a ver com conhecimento espírita, né? E às vezes você pega uma pessoa mais polêmica ali, que gosta de acender a coisa, né? Eu acho que você está em maus lençóis, não por você não ter condição de colocar as coisas de uma forma lógica. O Espiritismo é absolutamente lógico. Mas é que muitas vezes acaba prevalecendo não propriamente a lógica, mas a sutileza, às vezes, de raciocínios equivocados que acabam se alastrando rapidamente ali, às vezes, no grupo. E ganhando áreas de legitimidade, sabe? Então é muito delicado. Eu aprendi que curso básico a gente tem que fazer junto com... Na verdade, tem que ser uma equipe de apoio. 3, 4 pessoas que ajudem, mais experientes, que ajudem o pessoal mais novo. Ajude até a compensar o ambiente. Porque o pessoal mais novo na casa espírita geralmente vem com uma carga de necessidades e até de perturbações mais acentuadas também. Então é interessante ter outras pessoas que ajudem a compensar mais o ambiente, a manter, né, um apoio vibratório que a gente precisa, senão às vezes a coisa complica, viu? Eu já tive momentos assim que a coisa complicou,
Tá? Então a gente vai aprendendo isso assim, a prudência que a gente toma, né? É, então ele pediu esclarecimentos, tal, né? Os demais se agitaram, tal, tal. E Mateus espraiou o olhar manso pela assistência e em seguida, parecendo meditar por alguns instantes, esclareceu: Meus irmãos, ninguém aqui se encontra prisioneiro, senão de si mesmo. Mateus é Mateus, né? Guardados, né? O espírito ali, né? De uma condição. A gente vai dar o curso básico, nem sempre a gente tem o equilíbrio também, né? Da forma que os espíritos amigos têm, né? Então, a gente perceber as nossas fragilidades é o melhor caminho para a gente não se dar mal, né? Então, ninguém aqui se encontra prisioneiro senão de si mesmo. A própria consciência em desalinho provoca os desequilíbrios que fazem com que a permanência nessa instituição seja necessária. Né? Após ligeiro intervalo em que observou a cada um em particular, sondando-lhes a realidade íntima, prosseguiu. O Evangelho de Jesus permanece ignorado para a grande maioria das pessoas. Elas não o enxergam senão como textos que, embora importantes, só dizem respeito à religião e que, no máximo, servem para ser lidos em determinado dia da semana, reservado especialmente para suas obrigações devocionais. Todavia, o assunto é muito mais complexo. Há poucos minutos, lemos significativo trecho do Evangelho que deveria servir para as nossas reflexões desta tarde. Nele, o Mestre nos fala a respeito das muitas moradas da casa do Pai, deixando claro que o universo é a casa do Senhor. Né? Então, o Mateus está de forma assim, muito psicológica, com muito tato, né? Ele está desarmando o pessoal ali, acalmando o pessoal, para entrar, né, nas muitas moradas na casa do Pai, abrir a mente do pessoal para outras possibilidades, que não apenas a da Terra. Né? Então, muito interessante, né? Ele está preparando o ânimo deles para colocar as coisas. Vamos ver de que forma que ele vai colocar aqui, né? Discorremos sobre o assunto, mostrando a estreita correlação entre o mundo corporal e o mundo espiritual, que se interpenetram e que representam estágios diferentes de uma mesma realidade, que é a vida. Tá, aqui ele já entrou na questão de plano espiritual e plano corporal. Né? Será que todos ali acreditam em plano espiritual? Né? Será que todos acreditam na continuidade da vida após a morte? Né? Então, difícil para a gente saber a princípio aqui como que era constituída essa assembleia, mas ele já começou a falar que, olha, né, tem uma estreita relação entre mundo corporal e mundo espiritual, que se interpenetram. Né? Como será que o pessoal está recebendo essa informação, né? E que representam estágios diferentes de uma mesma realidade que é a vida. Mateus fez nova pausa e continuou. Porém, entregues às próprias concepções, muitos irmãos não conseguiram assimilar os esclarecimentos aqui ministrados, permanecendo enclausurados na própria realidade. Dessa forma, asseguro-lhes que somente a reflexão e análise em torno da própria existência, de tudo o que acontece ao seu redor, fará com que os irmãos cheguem a conclusões mais lúcidas. Então, provavelmente, pelo que dá a entender aqui o que o Mateus está falando, muitos já foram orientados a respeito de que estão na vida espiritual, mas ainda se negam a aceitar, se negam a acreditar. Né? Então, assim, pelo que está falando, é isso que está acontecendo aqui.
Muitos que estão ainda lá relutantes em aceitar. O Mateus falou assim, olha, só mesmo com uma análise mais cuidadosa, mais profunda, em torno de tudo que está ocorrendo ao seu redor, fará com que os irmãos cheguem a conclusões mais lúcidas. Porque é uma espécie de alienação. Eles estão vivendo uma espécie de alienação. Quando a gente reluta em aceitar as coisas como elas são, a gente prefere ficar com a nossa concepção, com a nossa verdade, em detrimento da verdade que está explícita ao nosso redor. A gente está preferindo a alienação do que o contato com a realidade, concorda? Então essas pessoas aqui, elas estão vivendo de certo modo essa alienação escolhida por elas mesmas. Não que elas não tenham condição de aceitar, de acreditar e de aceitar em algo melhor, em algo diferente, mas é porque elas estão relutando, estão resistindo a essa aceitação, né? Então é o que a gente entende do que o Mateus está falando aqui, né? Aproveitando uma pausa que se fizera mais longa, uma senhora sugeriu: irmão, de acordo com suas palavras e com tudo o que eu tenho vivenciado, estou quase certa de que estamos todos mortos. Né? Tá vendo? Fala, de acordo, irmão, de acordo com as suas palavras e com tudo o que tenho vivenciado, estou quase certa, Ana não está totalmente certa, né? Estou quase certa de que estamos todos mortos. Novamente a plateia voltou a agitar-se. Nossa, essa reunião aqui, ela tá complicada, né, pessoal? Você vê que não é uma reunião assim, qualquer não, né? Novamente a plateia voltou a agitar-se, tomados de surpresa e horror. Né? Tomados de surpresa e horror. Porque essa senhora, agora o que ela falou e botou fogo na coisa, né? Ouviu-se um choro convulsivo. Né? Quer dizer, diante dessa informação, alguns começaram a chorar convulsivamente. É como se estivesse despertando de um pesadelo, ou como se fosse o próprio pesadelo. Interessante, né? Essa semi-lucidez aí, essa falta de lucidez total, né? Não deve ser fácil, né, Tânia? Então, é tranquilo, Mateus esclareceu. Notável dedução, minha irmã. Contudo, sente-se morta? Né? Notável dedução. Né? Tá aí por aí, meu, tá quente. Tá esquentando, né? É por aí mesmo. Né? Só acertou na mosca. Já tá se sentindo morta? Né? Então é que nem aqueles espíritos que a gente encontra na reunião mediúnica. Eu tô com medo de morrer, eu tô com medo de morrer. Já tá morto, né? Já tá desencarnado, tal. A gente tá tentando... Então a gente vai procurando, primeiro, tirar do pensamento de morte do espírito. Meu irmão, a morte não existe. Porque tá com medo de morrer, já morreu, né? A morte não existe, meu irmão. A morte é só uma transição. Querendo dizer, não precisa ter medo, né? Para não dizer, você já morreu, né? A morte não existe, fica tranquilo. Ninguém morre, só tem vida. Não tem morte, né? Então, na reunião, às vezes, a gente tem que falar assim também, né? Então, a senhora se sente morta? Absolutamente não, respondeu ela convicta. Ao contrário, sinto-me mais viva do que nunca e com boa disposição, como nunca tive. Né? Então, às vezes, na reunião mediúnica, o espírito fala assim, ai, mas eu morri, meu Deus do céu, tá tudo perdido. Né? Calma, meu irmão, você não está aqui conversando comigo? Como é que você morreu? Não está aqui, está sentindo, você não sente o seu corpo? É, eu estou sentindo. Você não sente, né, os teus sentimentos, não está falando comigo, não estou conversando com você, a gente está conversando. Então, por que você está preocupado com a morte? Você está aí vivo, você está tudo funcionando perfeitamente. É aquela ideia de morte apavorante, que é o fim de tudo, e que a gente leva,
as nossas concepções em torno da morte, né? Mas de concreto mesmo, o que está existindo de morte aqui? Só mais a separação mesmo, né? Dos bens, das pessoas, né? Dos entes queridos, né? De certo modo. Mas tá tudo continua do mesmo jeito, né? A vida continua do mesmo jeito, né? Então ela falou que estava mais viva do que nunca, tal, sentindo ótima disposição, né? Então, não está, né? Não está morta, né? A grande verdade é que a morte não existe, disse o Henrique, né? O Mateus, né? Só a vida é real. Apenas mudamos de um plano para outro. Atônitos, os internos do hospital calaram-se, refletindo nas palavras do orientador. Muitos contendo soluço, né? Quer dizer, diante da lógica dele, né? Muitos ficaram ali contendo soluço, né? Estavam ali tentando se acalmar, né? Se calaram, refletindo nas palavras do Mateus, né? Dando por finalizada a reunião, que fora bastante proveitosa, Mateus fez uma oração agradecendo o amparo divino. Por mais algum tempo, os participantes ficariam trocando ideias e experiências, num bate-papo informal. Mateus permaneceria na assembleia, atendendo os que quisessem falar-lhe em particular e esclarecendo dúvidas. Os grupos se formaram de forma natural, percebi que as sementes lançadas estavam produzindo resultados. As indagações começavam a surgir de todos os lados. Convidei Gustavo para nos aproximarmos do palestrante, Mateus. Sentia que meu acompanhante também fora tocado pelo tema. Estava calado, grave, o que não era normal, né? O assistente Mateus sorriu, cumprimentando-me de forma calorosa. César Augusto, que prazer, não temos tido muitas ocasiões de nos encontrarmos ultimamente. É verdade, Mateus, mas nunca me esqueço das nossas reuniões. É sempre com grande carinho que me lembro de você. Hoje vim acompanhando o nosso Gustavo, convalescente, em via de receber alta. Mateus dirigiu-se a ele cordialmente. Seja bem-vindo ao nosso grupo, Gustavo. Como está se sentindo? Ao chegarmos, muitas vezes demoramos para nos libertar de antigos condicionamentos. Sem dúvida, agora estou muito bem, mas passei por meses extremamente difíceis. A propósito, se entendi bem o que quis explicar, cheguei à conclusão de que não estamos mais no mundo. É isso? Você vê até o próprio Gustavo, porque ele tinha pedido mesmo droga para o César, como quem achava que estava mesmo encarnado, né? Inclusive ele falou que ele tinha parentes, que tinha dinheiro, não sei o quê, veio com aquela história, né? E que poderia recompensar o César. Então ele estava bem achando que estava encarnado ainda, né? E estava no plano espiritual, né? Então ele perguntou para o Mateus, né? Pelo que você falou, nós não estamos mais no mundo, é isso? De certa forma, sim. Não nos encontramos mais vivendo no mundo dos chamados vivos. Estamos numa outra realidade que é a espiritual. Como explicar isso para pessoas que não tiveram rudimentos nenhum a respeito de diferença de vida material e vida espiritual, né, pessoal? Deve ser difícil, né? Como explicar isso para pessoas absolutamente leigas, né, das questões espirituais de qualquer religião, né? É difícil, né, pessoal? Então, mas aqui os espíritos vão de uma forma, né, muito boa, vão conseguindo aí, né? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui que a conversa vai continuar meio longa aqui ainda, né? Nós já estamos no nosso horário, né? Vamos dar uma paradinha aqui, aí a gente continua essa conversa aí do César, o Gustavo e o Mateus na semana que vem, tá bom? Senão o nosso estudo fica muito longo aí e acaba quebrando a nosso padrão aí de tempo, tá bom? Vamos então agradecer aos espíritos amigos pela oportunidade de hoje, pelas bênçãos do estudo, pela convivência salutar. Obrigado, Senhor Jesus, por
mais um dia de vida, uma semana que está se findando. Que a nossa noite seja produtiva, permeada por bons sentimentos, bons pensamentos, boas tarefas no plano espiritual. E que amanhã possamos acordar repletos de energia, de boa disposição, com planos, com projetos positivos para um novo dia de coisas boas que possamos fazer e aprender. Que a tua luz envolva os necessitados, e envolva todos nós, Senhor. Obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem. Então, um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana. Pessoal do Facebook, do YouTube, que está participando aí. Um grande abraço a todos, tá? Até mais. Até domingo, né? Se Deus quiser.